Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio deve temer: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Há um tempo atrás e até hoje em dia, muitas vezes, eu lembro de ver com frequência alguns posts, memes sobre Dragon Ball e Naruto, que geralmente comparam como os dois personagens lidam com as lutas e os combates. A ideia era zoar o tal do discurso no jutsu, porque o Naruto sempre tenta convencer o vilão por meio de palavras em vez de resolver tudo na porrada simplesmente. Mas o que eu acho engraçado é que pra mim essa é uma interpretação muito rasa das visões e das mensagens que os dois animes tentam passar. Além de que interpreta os personagens obviamente muito mal. E você vê que é um argumento bem burro quando a maioria dos comentários e das pessoas que concordam com esse tipo de meme é gente que diz que o Naruto é anime de viado por conta disso. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Mas vamos nos aprofundar mais um pouco. O que mais me chamou a atenção foi um certo post que eu vi que comparava o discurso do Android 16 com o Gohan, com o Naruto tentando convencer um adversário. Daí o post queria dizer que o Naruto estava errado em tentar usar as palavras porque, como o Android 16 disse pro Gohan, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Mas pensando logicamente, as duas obras não se contradizem nem um pouco e muito menos passam uma mensagem contrária uma da outra. Mas na verdade o ponto tá exatamente no que cada uma delas aborda e como cada uma delas aborda. Mas vamos por partes. O Super Saiyajin 2 do Gohan. Pra quem só conhece a obra de relance ou por ouvir falar, a transformação do personagem do Gohan nesse momento não parece nada mais do que o clichê do protagonista que vê um amigo, alguma pessoa importante pra ele morrer, fica com raiva e desperta um poder novo e derrota o vilão, como em todo anime shonen. Pra quem conhece o contexto e o significado e o desenvolvimento da cena, sabe que ela é muito mais complexa do que isso, tratando não só de um conceito filosófico recorrente, como de certa forma, encontrando uma conclusão pro conceito e pro personagem de Son Gohan ao mesmo tempo. Uma performance extremamente merecida que é carregada de simbolismo. A mensagem que esse momento quer passar não é parecida como algo como use a sua raiva para superar seus limites ou use a sua emoção para ficar cada vez mais forte, mas diz muito mais sobre uma reflexão do conceito de justiça que existe na mente do personagem Gohan. Para tratar das diferentes flexões desse conceito e como elas podem ser aplicadas de várias maneiras, eu vou comparar o Gohan da saga Cell com outros dois protagonistas de anime, Monkey D. Luffy e Naruto Uzumaki. Se o problema é não descer a porrada nos inimigos por esses caras, Monkey D. Luffy devia simplesmente ser o personagem favorito deles, o melhor personagem da história. Claramente o Luffy pode até ter um problema em querer resolver tudo na porrada, mas isso é mais complexo do que parece e faz parte do caráter previamente estabelecido do protagonista. Luffy é um guerreiro da liberdade. A filosofia dele é acreditar na liberdade incondicional de cada pessoa e que todo mundo é responsável pelo caminho que trilha. Por isso, Luffy não vê as pessoas como adversários ideológicos ou pessoas que ele pode fazer mudar de ideia ou mudar de caminho, ou que pautam as suas lutas e os seus objetivos em ideais maiores. Ele enxerga simplesmente vontade. Para Luffy, os seus inimigos são, assim como ele, sonhadores. Sonhadores maiores ou menores que ele. Esse moleque que não sei nem de onde surgiu. Quem você pensa que eu sou, seu infeliz? Não me importa quem você é! Eu sou o homem que vai te superar! Quando ele luta contra alguém, ele enfrenta a sua ambição, o seu desejo, o seu sonho, não simplesmente outra pessoa, um alvo ou inimigo. Não é uma luta de bem contra o mal, pois o próprio Luffy não se vê como um herói, ele não se vê como o bem acima de tudo, ele se vê como alguém livre para fazer o que quiser, enfrentar quem quiser, pelo motivo que quiser e vencer quem ele quiser. Isso se baseia no fato que o mundo de One Piece é sobre liberdade e vontade. A mensagem de One Piece é sobre liberdade e vontade, liberdade e ambição. Isso é mostrado claramente pela presença do poder conhecido como Haki, que literalmente significa ambição na obra. Para Luffy, a justiça é ser livre, porque a justiça não é dele, é a interpretação dele das coisas. Se você faz o que faz, você tá livre para fazer e livre para tomar as consequências. A justiça de Luffy
É ele mesmo, é as suas ações, o que ele acha certo fazer. Luffy não tenta convencer ninguém porque, pra Luffy, todo mundo tem seu motivo e todo mundo tem a sua liberdade. Mas a consequência disso é que se ele decidir, ele vai derrubar quem bem entender. Isso é mostrado quando o Luffy discute com o Soap, quando eles brigam e Luffy sai do bando. Luffy não tenta em momento nenhum convencer o Soap a desistir do duelo, a mudar de ideia ou a voltar pro bando. Ele acredita na liberdade individual do Soap. Então se o Soap faz o que ele faz porque ele quer. Ele não tem o direito de não respeitar a sua decisão. Luffy é assim, porque o mal do mundo de One Piece é a falta de liberdade. お前らただの奴隷だ! Agora, provavelmente, se fosse o Naruto no lugar do Luffy nesse caso, ele tentaria convencer o Soap, dizer que ele tá sendo exagerado, pedir pra ele mudar de ideia, dizer que não vai enfrentar ele. Ele tentaria convencer o Soap pelas palavras, assim como ele tenta fazer com o Sasuke até o final da história. Mas não é que o Naruto tá errado ou que o Naruto é fraco. É apenas a forma que o personagem é construído, que dita como ele pensa e como ele age. Se o mal do mundo de One Piece é a opressão, é a falta de liberdade, o mal do mundo de Naruto é a guerra e o conflito. A missão para ele é evitar o conflito de qualquer forma, e a melhor forma é prevenindo. Os adversários de Naruto são muitas vezes ideológicos porque eles não são motivados por ideais egoístas, porque para Naruto é sobre isso, o anime de Naruto é sobre isso, a obra é sobre isso, é uma mensagem de mudar as pessoas, de convencer, de fazer alguém repensar suas ações, de mostrar que ninguém tá tão distante assim do outro. Mudar suas ações, mudar seus pensamentos e evitar o mal maior, que no mundo de Naruto é a guerra. Naruto não é simplesmente fraco, ele é sensato e é compreensivo. Seu caminho, portanto, se torna outro. Isso não faz dele e nem de qualquer outro personagem da obra errado, apenas passa que a mensagem quer passar. Mas existem inimigos que não são convencidos com palavras. Voltando pro personagem de Gohan, pra Gohan, naquele momento da história, existia um desenvolvimento de uma ideia ou de um conceito para o seu personagem, que é provavelmente o conceito moral de justiça na sua cabeça. É interessante perceber que, nesse ponto, Gohan é, obviamente, simplesmente uma criança. Ele tem, se eu não me engano, 11 anos, então suas ideias estão bem longe de estarem formadas. Mas até aquele momento, ele já havia passado por certos conflitos que foram moldando suas crenças, e a gente viu tudo isso desde o início do Dragon Ball Z. Gohan sabe que ele é a única pessoa na Terra que pode vencer o céu, e que assim deve ser a sua obrigação como protetor aplicar esse conceito. Até porque se todos os guerreiros Z tinham esse dever, ele também deveria. Mas sempre houve um conflito no personagem de Gohan sobre o que ele gosta de fazer, o que ele acha que é certo e o seu medo do mal. Não do mal do mundo ou do mal dos seus inimigos, mas do mal dele próprio. Nas primeiras vezes que Gohan foi colocado em batalha, ele tinha medo de lutar, óbvio, porque ele é só uma criança, então ele temia por sua vida. Mas com o tempo ele aprendeu que, mesmo com medo, ele era forte demais para que simplesmente não usasse o seu poder. Até porque, no momento em que ele deixasse de agir e ele viu isso com Piccolo, ele e os seus amigos poderiam perder a vida, além de que poderia significar a destruição da Terra. Então Gohan não tinha o direito de se acovardar. No final da saga Saiyajin, ele aprende que, na sua moral, ele deve ter coragem e, mesmo que tenha medo, suprimi-lo, porque mesmo que ele tema por sua vida, isso é parte do seu dever. Mesmo assim, isso não quer dizer que o personagem de Gohan passa a gostar do conflito ou que ele muda de ideia em relação a isso. As suas emoções, o seu caráter, a sua natureza não mudam com isso. Ele tem a coragem de lutar porque ele sabe que é o certo proteger quem ele pode, já que é a responsabilidade do poder que ele tem. Mas o Gohan em si não gosta de lutar, e ele deixa isso bem explícito. Ele inclusive fala pro céu: eu não gosto de lutar. Não é que ele seja contra a violência ou que ele seja um pacifista, mas provavelmente ele simplesmente é uma pessoa pacífica. Diferente de Goku e da maioria dos guerreiros Z, Gohan não se contenta com a luta e não busca satisfação por meio da força, mas sim é um admirador da descoberta. Ainda por cima, possivelmente, mesmo que seja forte, Gohan teme a própria força, porque talvez ele tenha medo que, numa tentativa de alcançar a paz, ele se ponha em conflito e, ao invés disso, ele colabore para um conflito, uma guerra ainda maior. Quando Gohan se coloca frente a frente contra Cell, ele sabe que existe um conflito dentro dele mesmo. Ele sabe que é a última linha de defesa da Terra e o único capaz de derrotar o vilão. Mas o senso de justiça emocional de Gohan é o que guia ele. Ele se revolta com a injustiça e essa revolta se converte em poder, que se converte em violência.
Mas, temendo o próprio poder e a própria violência, Gohan tenta convencer o inimigo com palavras. Esse momento é interessante porque mostra como o personagem do Cell é um paralelo do próprio Goku, que busca uma satisfação por meio da luta, de superar os seus limites, de ser mais forte, uma satisfação pessoal mesmo, coisa que o Gohan não herda do seu pai, ele não é como o Goku, ele não sequer compreende o sentido dessa ambição. Para Gohan, essa luta simplesmente não faz sentido, a luta não tem sentido algum. Se Gohan conseguisse todo o seu poder, pensando racionalmente, ele venceria e Cell seria morto. Se ele não conseguisse, todo mundo seria morto e mesmo assim Cell não ia conseguir a satisfação da luta que ele queria. O problema desse ponto é que Gohan não sabe como despertar sua própria força. E mesmo que ele soubesse, ele não quer permitir. Eu interpreto que, diferente do personagem de Goku, o Gohan é muito mais motivado pela razão do que pela emoção. Ele é muito mais racional do que os outros guerreiros e ele é muito mais racional do que o pai. Por isso, Gohan não quer agir como uma besta, como alguém que é levado simplesmente por raiva e por seu desejo de ferir os outros. Gohan não quer ser marca da bestialidade, mas sim da razão. Isso é exemplificado pelo fato de que Gohan simplesmente é uma pessoa pacífica, que tem como sonho ser um cientista, um pesquisador. Gohan quer descobrir o mundo, ele não quer destruir a Terra. Mas isso bate de frente com seu conflito contra Cell, que ao mesmo tempo é uma espécie de conflito com seu pai, porque Cell é um paralelo de Goku e também de vários outros personagens como Freeza e até os outros guerreiros Z. O que o Gohan não percebe, ou que custa perceber, é que Cell não pode ser convencido com palavras porque ele não é motivado por palavras. Ele não é motivado por razão e nem faz o que pensa, mas ele faz o que sente. Assim como o Goku, que quando coloca alguma coisa na cabeça, faz, mesmo que logicamente não seja a melhor coisa a se fazer. Da mesma forma que ele poupou Vegeta na Terra, sem motivo nenhum, sendo que Vegeta poderia voltar pra Terra, matar todo mundo, mesmo assim ele ainda o ajudou. E mesmo assim ele ainda ajudou Freeza, mesmo depois de dizer que ele o mataria e mesmo depois de Freeza matar Kuririn. Mesmo depois de prometer que o mataria, Goku ajudou Freeza porque ele sentiu em seu coração vontade de ajudar. Você só pensa em si mesmo, Freeza! Diga-me quantas pessoas inocentes suplicaram a você para que não as matasse e você não teve piedade delas! E mesmo depois dele matar o seu melhor amigo, Goku faz o que sente ser certo. Goku faz o que sente fazer sentido pra ele. Gohan faz o que acha ser certo. Cell sabe que a fúria de Gohan é o que move seu poder e o que o desperta, então ele tenta bater em Gohan para provocá-lo diretamente, mas mesmo assim Gohan não quer lutar, então que ele parte para a tortura com seus amigos e para as pessoas importantes para ele. Mesmo assim, Gohan se recusa a deixar sua raiva assumir o controle, porque isso vai contra a sua moral estabelecida, ser justo e gentil. O Android 16, que naquela altura já tinha se explodido tentando matar o Cell, pede que Mr. Satan ajude ele a falar com Gohan, que naquele momento já se encontrava em choque. Quando o Android 16 fala a Gohan, na forma que eu vejo, não é bem na intenção de mudar o pensamento de Gohan sobre o que é justo, mas sim fazê-lo perceber que deixar suas emoções fluírem, mesmo que elas pareçam negativas, como a sua raiva e a sua ira ao ver a injustiça e a violência, não era na verdade injusto e nem errado. Não é pecado lutar pela justiça. Quando o Android 16 é morto por Cell, Gohan pode genuinamente se sentir mal pela violência imposta a uma pessoa tão inocente e tão gentil como ele. Gohan pode sincronizar sua fúria e canalizar que, mesmo que ele a permitisse, isso não significa que ele se tornaria mal ou como seus inimigos, mas sim o guerreiro da justiça que naquele momento era necessário. E o que ele faria seria, da mesma forma, o certo a se fazer. Gohan percebeu que o mal ao contra ele tanto lutava não iria ser contido pela sua inação ou pela falta de qualquer conflito, que a sua paz não seria alcançada dessa forma, mas que a sua justiça, motivada por razão ou emoção, não deixaria de ser justa mesmo que alimentasse a fúria e a violência. Gohan percebeu que apenas a luta necessária contra a opressão, contra a força dos que oprimem os gentis e os inocentes, iria libertar a verdadeira justiça, e isso o permite evoluir e liberar o poder que ele tem, levando ao fim de Cell e salvando a Terra. O momento que o personagem perde a sua inocência é retratado com a figura de um pássaro no anime, e é o momento que ele se torna o que ele precisa ser, sem se sentir errado por isso. Gohan agora pode ter a certeza de que faz o que é certo. Finalmente, a
A fúria de Gohan rompeu a barreira. Porque o mal do mundo de Dragon Ball Z talvez seja simplesmente o poder em si dos que são maus. E a resposta para isso é o poder da justiça. Esse vídeo foi inspirado por 3 vídeos do Aizen que eu tô deixando aqui em cima para quem quiser olhar, que me ajudaram muito a escrever isso. Então, deixando os créditos aqui, adoro o canal dele, amo muito. Obrigado por ver. Tchau. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou. Das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor. Essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor. A amizade da gente é forte, sempre ela triunfará.